Portugal. Vou tirar foto aí. Ó, aí. Filmado, já era. Vou até deixar ele pra me excluir. Jesus está vendo. Mas eu ganhei da igreja, então tem que tomar. Ganhou Boa, né? Boa. Deus é incrível. Feche seus olhos, estende sua mão para cá, porque eu não sei o que eu vou pregar. Bora mesmo, bora mesmo. Fala, Deus! Fala, Pai! Fala, Deus! Eu vou ler um texto que não tudo que eu li lá, mas que eu falei com o pessoal lá na mentoria, alguma coisa a respeito disso. João 1, versículo 47. É um texto conhecido. É a respeito de Natanael. João 1,47. Jesus, vendo Natanael aproximar-se dele, disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, quando estava debaixo da figueira. Respondeu-lhe Natanael: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que disse Jesus: porque te disse, vi-te debaixo da figueira, creste? Coisas maiores do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Deus vem até ele, trazido pelos discípulos, um homem chamado Natanael. E aí Jesus diz para ele: olha só, esse é um homem que... você é um homem que não foi encontrado dolo. Você é um homem justo. E ele fala para Jesus assim: mas como tu me conheces? E aí Jesus diz para ele assim: eu te vi na figueira, antes mesmo de você ser trazido, você estava sentado aí na figueira. E aí Jesus foi relatando. E aí quando Jesus faz isso, esse homem vira e fala assim: agora eu vejo que tu és filho de Deus. E esse homem, ele reconhece toda a magnitude do Senhor. E aí Jesus fala para ele assim: mas você agora reconhece porque eu te falei essas coisas, porque eu te disse onde você estava? Deixa eu te falar, só fazer um parênteses. Nós servimos a um Deus que nos conhecia antes da fundação do mundo. Não é um Deus que nos conheceu a partir do nosso nascimento, um Deus que nos conhecia antes da fundação do mundo. Um Deus que sempre nos conheceu, um Deus que sabe todas as coisas que vivemos.
É mais ou menos aquela experiência que a gente teve no Judá, né? Onde Deus, usando aquele homem, ele foi usado para nós, falou a nossa infância, nossa juventude, o que viu uma falava brincando com as bonecas. Porque esse Deus é um Deus totalmente presente. Eu já contei essa história aqui, foi quando a gente pôde literalmente segurar nas mãos do Senhor palpável. Aquela experiência foi tremenda. Mas esse Senhor já nos conhecia muito antes disso. Talvez o Senhor possa ter até falado para a gente, agora que vocês tiveram essa experiência, de eu te dizer essas coisas, se vocês pegarem na nossa mão, agora você crê. Mas aí veio uma palavra tremenda do Senhor, mas ele disse, coisas maiores vocês verão. É mais do que simplesmente uma revelação, é mais do que simplesmente um toque. Coisas maiores nós veremos. Coisas maiores serão reveladas. Porque o próprio Cristo vai dizer nas Escrituras que aquilo que o Pai revelou a Ele já revelou a nós. Então a palavra dele para nós nesse tempo é que coisas maiores nós veremos. É mais do que uma experiência esporádica. É mais do que simplesmente tocar nele uma vez ou sentir um arrepio de vez em quando. O Senhor vai revelar para nós coisas ocultas. Porque é isso que ele disse. Que quando nós nos aproximamos e quando nós estamos mergulhados nele, o Senhor revela aquilo que está escondido. Coisas ocultas são reveladas a nós. Por um Deus tão poderoso que traz à existência aquilo que nem existe. Eu falei na mentoria e eu falei isso hoje lá na casa de Ricardo. Um Deus tão poderoso que Ele criou os céus e a terra. E aí, às vezes a nossa cabeça dá um nó, porque, cara, se Ele criou o céu, então o céu nem sempre existiu. Porque a palavra diz, Ele criou os céus e a terra. Agora, Deus é um ser incriável. Eu costumo até brincar às vezes que Deus não existe. Porque Ele sempre estava lá, Ele não teve começo. Ele sempre esteve lá. E quando eu falo não existe, é na questão de quê? De que Ele sempre esteve lá, Ele não veio a existir. Então esse Deus que cria os céus e a terra é um Deus que habitava onde antes dos céus? Onde Ele estabeleceu o seu trono. É um Deus que é tão poderoso que habitava em si mesmo. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que é capaz de habitar em si mesmo. Mas como a gente vem dizendo aqui, habita dentro de nós. Habita dentro de mim, habita dentro do Ricardo, habita dentro da Aline, habita dentro da Vilma, habita dentro do Elias, enfim, habita sobre nós. E aí ele continua dizendo, e aí ele vai dizer, ele vai falar a respeito de Gênesis. Quando ele diz assim, acrescentou, em verdade vos digo, que verei o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que Jesus estava fazendo, ele estava citando Gênesis. Quando Jacó tem aquela experiência com ele, e Jacó ele chega num lugar chamado Luz, que depois ele troca o nome para Betel, que é casa de Deus e porta dos céus. E ali ele pega uma pedra e ele bota a sua cabeça sobre a pedra. E aí ele começa a ver dos céus uma porta se abrir, uma escada descer e anjos subirem e descerem. E ele reconhece que verdadeiramente aquele lugar era o lugar onde o Senhor estava. E eu acho interessante ele falar a respeito dele ter deitado na pedra, porque depois dessa pedra ele vai derramar o azeite sobre ela. Em algumas traduções está até azeite e vinho. E nós somos pedras vivas do Senhor. E sobre nós é derramado o azeite e o vinho do Espírito. Nós recebemos algo muito poderoso do Senhor e a gente precisa desesperadamente partir para um novo nível de glória do Senhor. O Senhor já revelou, as dimensões já estão liberadas e agora a gente precisa partir para a próxima dimensão do Espírito. Eu falei lá na mentoria, esse mundo que nós vivemos ele é virtual, é mais ou menos igual a Matrix mesmo. Porque Jesus vai
Estamos aqui, mas por conta dele, nós já estamos assentados com ele na região celeste. Então, ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente está lá. Só que a nossa realidade é aquilo que está acontecendo no terreno espiritual e não nesse terreno físico. O que dita a nossa realidade é o que está acontecendo na dimensão de Deus. Não é isso. Eu contei até a história de um rapaz, contei com o pessoal lá da mentoria, e o cara era polícia, e de repente, devido a tanta coisa que ele viu, ele ficou meio maluco, e aí ele teve que fazer uns tratamentos, foi afastado da polícia. Mas nesse meio tempo ele teve um encontro sobrenatural com Deus. E Deus o restaurou, e Deus o curou. E agora aquele homem começa a servir a Deus, mas ele fala assim: cara, se eu já estou bom, eu posso voltar para a polícia. E aí ele se apresenta ao seu capitão, e ele fala: cara, eu já estou recuperado. E o capitão fala para ele assim: beleza, cara, mas você vai ter que passar pelo psicólogo. E aí quando o psicólogo começa a entrevistar ele, ele fala assim: cara, e aí? Não, agora eu estou melhor. Está curado? Estou curado. Inclusive, esse cara que você está vendo aqui não está aqui, porque ele está nas regiões celestes. E ele começa a falar algumas coisas em relação ao espírito. É porque o Deus que eu sirvo, ele estava desde a fundação do mundo lá. E aí o cara, tudo bem. E aí o cara manda o laudo do capitão. Está mais maluco do que antes. Por quê? Porque a mente carnal não pode discernir as coisas que são do espírito. Aqueles que não estão no espírito não vão discernir aquilo que nós vivemos no espírito, porque para eles é loucura. E ainda que foi necessário que o Senhor nos revelasse algumas coisas antes que nós entendêssemos e mergulhássemos nele, a palavra de Deus para nós continua sendo: coisas maiores vocês verão. Existe muito mais, gente. Isso que nós vivemos hoje é gotículas daquilo que está por vir. Eu lembro do padre católico aqui de São Gonçalo, e aí numa administração dele, lá onde ele estava, ele falou assim: eu tive uma visão, num sonho, e eu vi algumas pessoas recebendo alguns pingos da glória de Deus. E aí os caras que estavam lá: oh, glória a Deus. Ele falou assim: mas eu não estou falando da gente, porque sobre nós não caía nada. E sobre os crentes estava caindo as gotículas da glória do Senhor. Mas veja bem, nós também estávamos fora, recebendo pequenas porções daquilo que o Senhor estava derramando. E não deixa de ser uma verdade, porque a gente tem provado de pequenas gotículas quando o Senhor quer derramar totalmente dele sobre nós. O Senhor continua querendo revelar coisas inefáveis para a gente. O Senhor continua querendo mostrar para nós coisas maiores. Olha, você viveu essa experiência sua, foi bacana, foi bonito, é interessante, você viveu algo espiritual com Deus. Mas coisas maiores vocês verão. Existe muito mais. Esse tempo é um tempo de se tornar íntimo de Deus. E aí deixa eu te falar, é por isso que Deus está trabalhando mais dentro da igreja do que fora. Porque Deus precisa restaurar a igreja. Para quê? Para que a gente viva o Senhor na sua plenitude. Para que a gente não seja uma igreja que prove de vez em quando do Senhor, que tem pequenas experiências com o Senhor. O Senhor nos chamou para viver coisas grandes e receber revelações que estão escondidas. Esse tempo é o melhor tempo, porque Deus tem se revelado nas Escrituras como nunca se revelou. Mas eu sei que ainda existe mais. Ainda tem muita coisa escondida aqui que a gente precisa aprender e decodificar. O modelo do céu precisa ser replicado na terra. Às vezes, por conta da maçonaria, a palavra grande arquiteto do universo ela fica deturpada. Porque as pessoas, não, os maçons falam que ele é o grande arquiteto do universo. Então agora não posso falar, mas a Bíblia fala que ele é o arquiteto do universo. Então existe um desenho estabelecido no céu, e esse desenho precisa ser replicado na terra. Ele já fez tudo, ele já fez todo o desenho
precisamos agora trazer a realidade desse desenho para a terra, para que funcione de acordo com aquilo que o Espírito quer fazer nesse tempo. Eu já falei isso aqui, Deus não tem compromisso comigo, com você, nem com as nossas vontades. Ele tem compromisso com a palavra dele e com aquilo que ele definiu. Se você está debaixo daquilo que Deus quer fazer, automaticamente você já está abençoado, porque você está debaixo daquilo que o Senhor quer fazer nesse tempo. O Senhor tem me chamado para viver uma intimidade sobrenatural. Talvez a gente olhe para esses discípulos e até para esses homens, e aí talvez a gente diga assim: uau, mas esses caras andaram com Jesus, tiveram experiência. Mas a gente vai ler de homens que não andaram com Jesus depois e tiveram experiências tremendas. E diga-se de passagem, os próprios apóstolos só tiveram experiência poderosa mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou e foi embora, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Porque é o Espírito Santo que faz com que todo o nosso entendimento seja aberto. É o Espírito Santo que nos guia e nos faz entender aquilo que o Senhor quer fazer. Deus é um Deus amoroso, um Deus que quer se relacionar conosco, e um Deus que quer revelar coisas grandes para mim e para você. Ele continua se revelando, Ele continua nos mostrando coisas sobrenaturais. Os céus continuam sendo abertos. Ele começa esse texto de Gênesis falando a respeito daquilo que a gente falou. Ele está dormindo, ele está encostado na pedra, ele vai passando por tudo aquilo, o céu se abre, etc e tal. Ele derrama lá o óleo sobre aquilo, mas ele termina dizendo que quando ele fala a respeito de Betel, deixa eu pegar aqui, fica melhor. Ele começa assim: partiu pois Jacó de Berseba e se foi em direção a Arã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já se havia posto, e tomando uma das pedras do lugar e pondo-a debaixo da cabeça, deitou-se ali para dormir. Então sonhou. Estava posta sobre a terra uma escada, cujo topo chegava ao céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao acordar Jacó do seu sono, disse: realmente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu, e disse: quão terrível esse lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e essa é a porta dos céus. Então existe uma porta dos céus que nós precisamos acessar para que a realidade do céu seja manifesta na terra. Existe um nível onde nós precisamos entrar, onde essa realidade é totalmente manifesta. O véu se rasgou, mas muitos de nós não passamos do véu. Agora a gente precisa entrar na realidade do Santo dos Santos. É essa a realidade, é essa a porta de acesso, porque ali somos nós e Deus numa experiência poderosa. É mais do que uma experiência pentecostal, é uma experiência poderosa, onde você não consegue ver nada além do próprio Deus. É para isso que Deus tem nos chamado, para viver coisas extraordinárias dele. Existe uma porta de acesso, e essa porta de acesso ela pode ser acessada por nós. E Ele quer se revelar. João 14 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ou seja, não tenha o seu coração por pesar, apenas creia em mim, creia em Deus. Entenda isso. E ele continua dizendo assim: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou-vos preparar lugar. E aí talvez a gente não entenda esse texto. O que ele está dizendo quando ele diz assim: a casa do meu pai tem muitas moradas? E a gente imagina um monte de mansãozinha, onde nós vamos chegar, nós vamos andar pela rua de ouro, e a gente vai chegar nessas casas. Não, a casa do meu pai tem muitas moradas, porque nós somos a casa do Senhor. Cada um de nós é casa do Senhor, e por isso que a casa do meu pai tem muitas moradas. E é por isso que ele vai antes para preparar um lugar para nós. Tem a ver com isso. A gente precisa entrar nessas dimensões do Espírito para que a gente viva o extraordinário do Senhor.
é mais do que aquele mover que a gente viveu aqui, é viver como Deus chamou, sendo tocado e sentindo Ele realmente, ver o que Ele está manifestando e ser instrumento para a manifestação dele nesses dias. Porque Ele chamou a mim e a você, Ele não chamou a mim que simplesmente sou pastor, a pastora Vilma ou o pastor Kleber. Ele chamou todo o corpo como reis e sacerdotes. Para quê? Para que se manifeste nesse tempo, trazendo a realidade do céu para a terra. E Ele nos amou, pegou homens imperfeitos, e Ele é especialista, Ele deixa bem claro na Bíblia que todos aqueles homens eram imperfeitos, para que hoje eu e você não tivéssemos desculpa, para que o diabo não pudesse nos acusar e dizer assim: está vendo? Você não é perfeito, você não pode. Sim, eu posso, porque eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, e é Ele que me santifica. A santidade que eu carrego não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. E por conta disso eu posso viver coisas extraordinárias. E por conta disso eu posso dominar sobre os animais e sobre todas as coisas, porque era assim que Adão vivia. E Deus está nos chamando para viver tempos muito maiores, tempos intensos de intimidade com o Senhor. O Senhor nos chamou para governar nesse tempo, para que a glória do Senhor se manifeste sobre essa cidade, se manifeste em vários outros lugares. Porque quando nós, como igreja, entendermos quem nós somos, a glória do Senhor vai ser manifesta, e todas as coisas vão ser restauradas. Deixa eu te falar, a gente prega muito sobre o fim do mundo, mas a Bíblia não fala sobre o fim do mundo. A Bíblia fala sobre restauração de todas as coisas. A Bíblia fala sobre uma Jerusalém celeste que desce. Sabe, Deus nos chamou para ser instrumentos poderosos dele nesse dia. Até quando o Senhor vai ter que deixar que tudo fique bagunçado, para que a gente como igreja entenda e se levante com a autoridade que nós temos para mudar todas as coisas? Se a igreja entender, se eu e você entendemos, e nós nos levantarmos nesse tempo, todas as coisas podem acabar. Aonde os filhos de Deus se levantarem e se manifestarem, não há lugar para as trevas. Tem um pastor chileno que eu gosto, ele estava contando que ele estava no avião, e aí ele sentou, e na hora serviram o lanche do avião para ele, e ele orou agradecendo a Deus pelo lanche. E aí a pessoa que estava do lado dele começou a passar mal, e falou assim: oh, por favor, tem outro lugar no avião? Posso sentar em outro lugar? Posso sentar? E aí aquela pessoa sentou no outro lugar, e ele falou que não entendeu nada, por que aquilo estava acontecendo. E aí ele foi para o hotel, ele ia pregar, e ele foi para o hotel, e quando ele chegou lá no hotel, estava assim: convenção de bruxos, e estava a foto do cara como o bruxo principal. E aí ele estava lá, e ele falou assim: o meu sono era um sonho de bebê. E depois um dia conversando com as camareiras e com todo mundo, ele falou assim: ó, está tudo voando aqui, está tudo esquisito. E ele falou assim: não se preocupe, não vai acontecer nada com vocês, porque eu estou aqui. Deixa eu te falar, aquele homem não estava sendo soberbo, ele só entendeu que ele era em Cristo. E aonde Cristo está, a treva não vai existir, não vai subsistir. Uma oração e aquele homem começou a passar mal. Eu falei num documentário aqui onde tem um pastor lá na Índia, e tinha um bruxo, esse bruxo já matou pastores, já fez não sei o que, mas um homem se levantou entendendo que ele era em Cristo, e ele foi lá onde estava aquele bruxo, e o bruxo ficou apavorado, não conseguia nem sair de casa, e ele falou: pode sair, cara, eu só quero orar por você. E ele ficou desesperado, e depois nunca mais ouviram falar desse bruxo, ele desapareceu, ele deu um pinote, ele fugiu. Se nós entendermos quem nós somos, as trevas não podem se estabelecer, porque onde há luz não pode ter trevas. Se nós entendermos quem nós somos, nada disso que está acontecendo pode subsistir. Se nós entendermos quem nós somos, vamos ser o modelo dessa geração, e sendo o modelo dessa geração, aqueles que estão lá fora não vão resistir. A gente precisa voltar no tempo em que a igreja
coisas maiores o Senhor nos fará ver. Eu acredito nos sinais, eu continuo crendo, eu continuo querendo ver tudo isso. Mas essa igreja dessa geração, ela precisa ser tão madura, a ponto de não precisar de sinais para entender aquilo que Deus está fazendo. E como consequência disso, Ele vai nos dar mais sinais. Nós viveremos coisas extraordinárias no Senhor. Efésios 2,6 fala exatamente aquilo que eu falei agora há pouco. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar nas regiões celestes com Cristo Jesus. Ele não nos vai fazer sentar, Ele já nos fez sentar nas regiões celestes. A gente precisa acessar esse lugar para a gente trazer a realidade do céu para cá. Essa igreja, essa geração, não pode ser uma igreja que anseia ir para o céu. Ela tem que ansiar em trazer o céu para a terra. Trazer aquele ambiente que está sendo gerado lá para essa realidade. Mas para isso a gente precisa se tornar totalmente íntimo dele, a ponto que o dinheiro e a fama não vai mais nos corromper. Porque a gente como homem não foi preparado para a fama. E Deus não divide a glória dele com ninguém. Mas se nós mergulharmos e formos íntimos do Senhor, ainda que venha a fama, ainda que você fique conhecido, ainda que você tenha dinheiro, você não vai se afastar do amor de Deus. Porque a palavra diz que nada, nem as coisas ruins, nem as coisas más, nem dinheiro, nem falta de dinheiro, podem nos afastar do amor de Deus. Nada, exatamente nada pode nos afastar do amor de Deus. É simples assim. É interessante, né, que aqui eu estou falando totalmente diferente do que eu estava falando na mentoria. Mas enfim, Deus, Ele é um Deus que já nos colocou na região celeste. Então acesse a região celeste e traga para a terra aquilo que Deus já fez. Como você vai conseguir? Se tornando íntimo do Pai. Você só vai conseguir isso sendo repleto do Espírito de Deus. O Espírito da revelação, o Espírito da verdade, aquele que traz toda a verdade para nós, aquele que quando ora através de nós, ora melhor do que a gente não saberá, mas Ele sabe. Um Espírito que é capaz de fazer qualquer coisa. Eu lembro de uma vez que eu preguei, e aí eu saí frustrado, falei assim, cara, que pregação ruim que eu fiz. Meu Deus, que coisa horrível. E aí começou um monte de gente me procurar, cara, que bênção, Deus falou comigo, Deus fez isso. E aí eu só pude crer, cara, que no meio do caminho Deus mudou as palavras, chegou outra coisa. Mas Deus é fiel, cara, e Deus continua se revelando a nós. Ele é o nosso repouso. Um Deus que estabeleceu seu trono no céu, está sentado lá e está com seus pés sobre a terra, porque a terra está dos pés do Senhor. E aí eu fico imaginando que tamanho é esse desse Deus que está sentado lá no céu, cara, e os pés dele estão na terra, mas ao mesmo tempo habita dentro de mim. Ei! Um Deus que envia Jesus para morrer na cruz do Calvário por mim, mas já tinha sido imolado desde a fundação do mundo. Por isso que eu creio numa cruz atemporal, que vai para frente e vai para trás. Alcança os depois da cruz e os antes da cruz. Deus que cria os céus e a terra e estabelece o seu trono no céu. E esse trono é a representação da sua ordem eterna, daquilo que Ele já definiu desde a fundação do mundo. Deixa eu te falar, isso que Deus está nos chamando para viver agora, nesses dias, não é algo que Deus definiu agora, nesses dias. O Senhor definiu isso desde a fundação do mundo. Esse avivamento que a gente tem pregado e falado que Deus vai fazer nesse tempo, já estava definido antes da fundação do mundo. Não é porque Ele olhou para nós e falou assim, essa geração é a geração bacana. Não, o Senhor já tinha determinado todas as coisas.
Você já parou para pensar que o nosso próprio espírito é uma representação, é uma sede do céu, é casa do Senhor? Tudo que você precisa, o Senhor já botou aí dentro do seu espírito. Já está dentro de mim, de você só precisa acessar isso. Ele é o pão da vida. E a palavra diz que aquele que comer de mim viverá. Então coma do Senhor. Aquele que come e bebe de mim, esse viverá. Porque verdadeiramente eu sou alimento. Então tudo que você precisa nesse tempo é comer do Senhor. É provar do Senhor intensamente para que você viva o extraordinário. Por isso que não dá mais tempo para a gente ficar com mimimi na igreja. Por isso que não dá mais tempo da gente falar de outras igrejas, porque a gente sim apontou o erro dos falsos profetas, mas esse tempo é tempo de ser a solução para isso. Então entenda, se você não pode ser a solução daquilo que se aponta, então nem fala. Porque se você aponta o erro, mas você não é a solução, você é mais errado do que quem está fazendo o erro. É simples assim. A Bíblia diz que nós devemos apontar os falsos profetas. Agora apronte, mas seja a diferença, a mudança para aquilo. É mais prejudicial quem aponta e não faz nada do que quem está fazendo o que é errado. Não é mais tempo disso. É tempo da gente viver o extraordinário do Senhor. Não é mais tempo da gente brigar de quem é calvinista ou arminianista. O Senhor é um só. E são caminhos que vão se encontrar e vão levar para o mesmo lugar, que é o Deus Todo-Poderoso. Quem foi melhor? Armínio ou Calvino? Jesus. Nós não somos de Armínio ou de Calvino, nós somos de Jesus. Nós não somos tradicionais ou pentecostais, nós somos de Jesus. Desculpa, o mesmo Deus que habita no meio pentecostal habita no meio tradicional. O mesmo Deus que habita lá na Assembleia de Deus habita na Presbiteriana e habita no Levança, é a multiforma do Senhor. Um dia Deus me ensinou algo. Eu tive numa catedral presbiteriana. E quando eu cheguei lá, a presença de Deus estava tão forte, Leandro, que eu comecei a chorar descontroladamente, eu fiquei até com vergonha. Eu falei, meu Deus, eu estou dentro da catedral presbiteriana, mas estava muito forte a presença de Deus. E aí, alguns anos depois, eu participava de um grupo que evangelizava a torcida organizada, especificamente a torcida organizada do Flamengo, nem só evangelizava porque era Flamengo. E aí a gente foi apresentar um projeto em duas igrejas, uma Batista e uma Assembleia de Deus. E aí a gente foi na Batista, a gente foi muito bem recebido, apresentamos o projeto, mas a gente tinha que ir nas duas igrejas. E eu fiquei ali sentindo a presença de Deus, um ambiente tão gostoso. O problema, abre-se parência, é que às vezes a gente vai em alguns lugares e a gente já se fecha. Ah, Deus não está aqui, eu não vou sentir nada. A igreja está fria, desculpa, você que está frio. Quem está quente sente Jesus em qualquer lugar. E aí aquele irmão falou comigo assim, agora vamos na Assembleia, graças a Deus que estava um gelo lá dentro. Não, cara, quem estava gelado é você, porque a presença de Deus estava gloriosa lá e você nem sentiu. Você não sentiu porque você já foi com predisposição. Você não sentiu porque você acha que Deus tem que agir do modo que você acha. Se você é íntimo do Pai, o Senhor vai falar com você, seja na Batista, na Presbiteriana, na Assembleia de Deus, aonde você estiver, Deus vai falar com você, porque não tem a ver com aquilo, porque nós é que mudamos o ambiente. E Deus não vai deixar de falar comigo, porque eu estou numa igreja que eu acho que Deus não se move daquele jeito, porque afinal de contas eu acho que tem que botar Deus numa caixinha. Porque a gente acha que vai chegar no céu e vai ter um lugar separado para a gente. Aquele sermão não é um sermãozinho assim, né? Um sermãozinho gelado. Não, cara. Gelado é a gente. E a gente tem que parar com isso. Aí o tradicional diz assim,
tradicionais têm uma palavra poderosa, e a junção dessas duas coisas faz com que o Evangelho seja um Evangelho poderoso. O que falta nos tradicionais, os pentecostais têm, e o que falta nos pentecostais, os tradicionais têm. E a junção dessas coisas faz com que a gente ande no Evangelho na sua plenitude. E a gente está brigando. Só palavra vai te inchar. Só vinho te deixa bêbado. Então Deus dá pão e vinho, pão e vinho, pão e vinho. Palavra e Espírito, palavra e Espírito, palavra e Espírito. Porque ainda que eu creia em revelação, e Deus tenha usado muita gente para falar comigo, a maior revelação continua nisso que está escrito nas Escrituras. E se você ler todas essas Escrituras, você não precisa de mais nada, porque está tudo definido aqui. Entenda isso. Você entendendo isso e se movimentando no Espírito, você vai estar na plenitude. Deus quer nos pegar de maneira poderosa, mas esse mesmo Deus quer que a gente conheça as Escrituras, porque esse é o manual para aquilo que o Senhor está fazendo em todo o tempo, sempre vai fazer. Eu costumo dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra, é o manual que vai te fazer chegar até Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus é a palavra. No princípio era a palavra, em algumas traduções o verbo, e o verbo se fez carne. Ele é a palavra encarnada. Esse é o manual para que você o conheça na plenitude. Então é muito bom, cara. Eu não sou contra seminário, eu acho bacana, eu gosto. Eu não sou contra ler livros, eu amo ler livros. Mas a maior revelação vai estar contida aqui, cara. E se você mergulha nas Escrituras, cheio do Espírito, abrem-se portas que você nunca imaginou, abrem-se revelações que você nunca imaginou. Deus começa a revelar aquilo que Ele não tinha revelado a você. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, que não tem a ver com a palavra. Deus continua dizendo para a gente: revestimos de toda a armadura de Deus. Eu lembro da época que a gente era do Guerreiro de Oração da Batista, e a gente repetia toda vez a gente repetia isso. Esse texto a gente clamava toda vez que a gente chegava lá. Mas deixa eu te falar, cara, nós precisamos estar revestidos das armaduras de Deus. Que é com isso que a gente vai conseguir andar debaixo daquilo que Deus está falando. E Ele diz assim: revestimos de toda a armadura de Deus, para poder permanecer firmes contra esse lado do diabo. Ou seja, se você se revestir da armadura de Deus, daquilo que Deus está te dando, você consegue resistir a esse lado do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e com isso você resiste aos dias ruins. E tendo feito isso, permaneceis firmes, estáis pois cingidos, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Ou seja, o Espírito da verdade vem e habita sobre você. Esteja com a verdade em você, que essa verdade esteja como uma vestimenta em seus lombos. E ele continua dizendo: e vestida a couraça da justiça, aquilo que você coloca, aonde você vai receber todos os golpes. Essa couraça precisa ser a couraça da justiça, a justiça do próprio Deus e não a justiça humana. E ele continua dizendo assim: calçando os pés com a preparação do Evangelho da paz, calçando seus pés com aquilo que Deus tem revelado a respeito do seu próprio Evangelho, o Evangelho que é o Evangelho da paz. Não adianta você ir sem antes você estar calçado e preparado para o Evangelho da paz. E ele continua dizendo assim: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Quando você tem a fé, uma fé que é estabelecida por Deus, quando você tem o escudo da fé, dessa maneira você consegue não só não ser tocado por esses dados,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Munido disso, esses dardos não chegarão até você. E ele termina dizendo assim: tomai também o capacete da salvação. Ou seja, nós somos salvos. Toma esse capacete, entenda que você foi salvo. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, sendo munido dessa espada. Então entenda, Deus precisa mudar as nossas vestes. E qual é a nossa veste? É exatamente aquilo que está escrito em Efésios. Porque se você se vestir disso, você vai viver coisas extraordinárias. Eu citei um exemplo lá na mentoria, vou citar outro exemplo aqui. Se você chegar, vou usar outro exemplo, não vou usar aquele exemplo lá não. Mas quando você quiser se tornar um atleta, e aí você procura alguém, você fala assim: ó, agora eu quero ser um atleta e eu quero viver isso aí. Aí a primeira coisa que o cara vai falar para você é dizer para você assim: cara, então a primeira coisa que a gente precisa é mudar a sua alimentação. E aí depois que ele muda a alimentação, ele vai chegar para você e falar para você assim: agora, cara, você já mudou a alimentação, beleza. Agora você precisa se exercitar. Agora você vai ter os exercícios específicos. E aí depois desses exercícios específicos, ele vai falar para você assim: agora você vai ter que botar a roupa adequada. E depois ele vai aprender até comunicação com o seu técnico. Sem essa comunicação ele não vai conseguir se desenvolver. E é exatamente isso que Jesus está fazendo nesses dias. Ele está nos chamando assim: muda a sua alimentação. Porque você está preocupado em comprar as coisas que são do mundo e não tem valor algum. Porque isso te preocupa. Coma da minha carne, coma do meu espírito, porque verdadeiramente eu sou carne e sou espírito. E aí esse mesmo Jesus fala assim: ó, deixa eu lembrar o texto aqui. Exercite-se na piedade. Comece a se exercitar na piedade. Ele diz esse texto a Paulo. Paulo está dizendo esse texto a Timóteo. Começa a exercitar a piedade. E aí ele vai dizendo: é porque a atividade humana e física não pode trazer aquilo que é espiritual pode trazer. Ele vai dizer isso. Então escute, Deus está nos exercitando. Nós precisamos nos exercitar e nos tornarmos piedosos, entender aquilo que é a piedade, como o Senhor andava. E aí depois ele vem e fala assim: ó, agora revestimos de toda a armadura de Deus, e Deus vai trocar as nossas vestimentas. E depois ele vai falar que nós precisamos ser íntimos dele, porque tudo aquilo que ele recebeu do Pai, ele revela a nós. Então escute, se Deus falou que aquilo que ele recebeu do Pai, ele revela a nós, no caminho só pode estar havendo uma falha de comunicação. E a nossa salvação é se nós estivermos 100% conectados com ele. Porque aquilo que o Pai me revelou, eu revelo a vocês, ou eu já revelei a vocês. Está tudo liberado na dimensão espiritual. Ele já liberou, você precisa acessar como? Se tornando íntimo, para que a conexão não seja cortada. É isso que nos traz sobrevivência. E a palavra para nós nesses dias é: cara, eu fiz tanta coisa na sua vida. Eu trabalhei na sua vida financeira. Eu te dei experiências espirituais. Eu botei algumas coisas nas suas mãos. Mas coisas maiores vocês verão. O Senhor está nos chamando para viver um extraordinário. E tudo que você precisa é dele. O sangue foi suficiente. Tudo
revelado nele. Quanto mais você mergulha nele, mais revelação você vai ter. Então entenda isso. Só para a gente encerrar, eu preciso que você entenda isso. Coisas maiores o Senhor vai nos revelar. A gente está só no início da caminhada para viver o extraordinário do Senhor. E Ele vai nos pegar. E não tem a ver com os pastores e com os líderes, tem a ver com todo o corpo de Cristo. Tem muito pastor que está sentado aí ainda, mas já é pastor segundo Deus. Tem muito evangelista que está sentado ainda, mas Deus já te disse que você é evangelista. O Senhor já liberou sobre você. O homem vai em algum momento reconhecer isso, mas Deus já liberou. Agora escute, então se movimente como você é. O primeiro a reconhecer o seu chamado tem que ser você. E aí coisas maiores Deus vai te mostrar. Deus pode todas as coisas. Não há nada difícil ao Senhor, nem financeira, nem espiritualmente. Eu estava conversando com o Luan e estava falando também lá na mentoria. Às vezes Deus manda você abrir mão de algumas coisas e nem sempre, logo de início, o Senhor te dá aquelas coisas. Vai chegar um tempo que Ele vai te suprir tudo. Mas por quê? Porque Deus está nos preparando, Deus está nos alargando, para que quando Ele nos colocar na abastança, a gente entenda que tudo é dele, que não foi pela nossa força. Para que a gente não se corrompa, porque deixa eu te falar, você pode me dizer que você não se corrompe, eu posso dizer para você que eu não me corrompo, mas quem sabe de verdade é só Deus. Então o Senhor está nos preparando para que a gente não se corrompa, para que quando as coisas chegarem a gente entenda, cara, é de Deus, não tem a ver com o meu merecimento, eu não sou capaz. E aí a gente vai viver o extraordinário do Senhor. E aí a gente vai ver coisas grandiosas do Senhor. Amém? Vou apresentar primeiro, pessoal. Vou chamar as crianças. Pode vir com as crianças.